Boa tarde. Boa tarde. Boa Boa tarde. Vamos lá na santidade dos médiuns? Vamos. E aí, aquele que médium compreende a gravidade do mandato que se acha investido religiosamente ou desempenha. É uma das coisas, quando eu dou curso de médiuns, eu coloco muito isso. Todo mundo coloca médium como devedor, né? Aquele peso. Você é devedor, então você tem que fazer. E eu não vejo assim. Eu não consigo ver Deus, Jesus, Maria, toda a espiritualidade fazendo essa moeda de troca. Ó, eu vou te dar a mediunidade, mas você vai trabalhar pelo outro. Eu não vejo eles fazendo isso conosco. Mas eu vejo uma coisa muito importante. Quando a gente trabalha para o outro, e geralmente para um espírito desencarnado, a gente sente a dor dele quando a gente está incorporado. A gente sente aquele coração aflito, que é o nosso coração aflito em muitos dias. Aquilo que ele fala é o nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente é duro com a gente é duro com o outro. E a realidade que ele nos traz, quando ele conversa conosco, falando das dores dele, é isso. Ele fala das dores. Então, o que eu aprendi nesses anos todos de mediunidade é que não existe muita diferença entre eu e ele só não tem o corpo, e não existe outro caminho senão o do amor. Esse amor que cura, que nos cura. Esse amor que acalma, esse amor que fortalece. E muitas vezes a gente fala assim, ele é um espírito inferior. Nós também somos. Nós também somos. Nós também temos as nossas dificuldades. É que às vezes a gente não dá a mão à palmatória e não mostra. Mas quando a gente chega no plano espiritual, aí a gente vai ver a nossa ficha, aí a gente começa a nos conhecer. E a ficha tá lá, a ficha corrida. Como é que pode? Existe mesmo a ficha, né? É. Existe a ficha, existe tudo aquilo que está registrado, mas não só lá no plano espiritual, existe dentro de nós, né? A gente pode falar assim, a gente tem uma mente maior dentro de nós que guarda tudo, que são as nossas reminiscências. E aí, quando a gente sofre gatilhos, quando a gente sente que a gente já viveu aquilo vem à tona. Por isso que assim, o que eu estou fazendo aqui? Para, respira, busca, que você vai saber. Mas escuta, né? Porque geralmente a gente não escuta. A gente fala que, não, isso daí é coisa da minha cabeça. E aí, nessa primeira página do antigo 135... Do eletrônico é 61. 138, amor. E aí? Vocês viram o trabalho que é, né? Da Maria Modesto, do Eurípides, né? O trabalho como é feito com muito amor, né? Com muito acolhimento. Só lembrando, né? O Hospital Esperança, ele atende aquelas pessoas que, quando encarnadas, acharam que fizeram muito e quando chegaram lá descobriram que não fizeram nada, né? Você sabe o que eu estava pensando hoje? Não. Lírios de Esperança explica como foi formado o Hospital Esperança, né? E aí, assim, quando terminar esse daqui, eu tive pensando se a gente não poderia estudar Lírios de Esperança para a gente ver essa construção, a gente entender, né? Como é tudo feito. Oi, diga, Importante Damares. isso. O Sérgio falou que no Hospital Esperança é um tipo só de desencarnado que vai para lá, Sérgio? Não sabia disso? Como é que é? Não é. Mas Não. a gente vê as histórias aí que eles atendem aqueles espíritos que, quando estiveram na Terra, acharam que fizeram demais. E quando chegam lá,
descobrem que fizeram de menos, e isso causa um desequilíbrio muito grande, não é isso? É isso. Ah, Porque então no não hospital- é uma exclusividade, é isso, né? Não é uma exclusividade dos Ah. espíritas, porque no Hospital Esperança tem católicos, evangélicos, Não. umbandistas, tem de Ah. tudo. Mas os que dão trabalho, adivinha? São os espíritas. É porque tem conhecimento, eles sabem de tudo. Como é que vão ficar tão mal assim, não é isso? Entendeu? Os católicos trabalham com fervor, tá tudo certo. Os E evangélicos nesse também. capítulo tem um exemplo da Laura que pergunta, mas como? Eu me sacrifiquei. Não tem? No momento que ela Tem. fala? É Nós isso vamos aí. chegar lá, né? Vamos. Deixa eu ver onde que... isso ainda... Aqui, a primeira página, tudo bem? Sim. Tudo. Na segunda página Aí a Laura começa a falar um pouquinho, né? Isso, eu achei interessante o que tem no final da... que é o final da página, da primeira página e início da segunda página, que no seu deve estar tudo na segunda página. Minhas lutas no lar foram muito árduas. Se não fui melhor médium, é porque não contei com o apoio dos familiares. Aí. Eles não queriam nada com reforma. Sabe como é? Sei. Meu marido, quando se preparava para falar, foi interrompida por Dona Modesta. Laura, esqueça a família por um instante. Vamos falar de você. Esse acho que é a nossa maior dificuldade, né? Não é que a gente fala da família, mas quando o calo começa a apertar, a gente sempre fala que é alguém que está pisando em cima dele, não é isso? E na verdade, somos nós que não conseguimos... Usamos isso como desculpa, né? Esse é o ponto que eu vejo. E é muito interessante, né? Porque a gente sempre tem uma história, né? Ah, eu não fui por causa do meu marido, eu não fui por causa do meu filho, eu não fui porque... Porque eu não estou preparado. Ainda não é tempo, olha... Não chegou o meu momento. Você viu, olha, meu trabalho... Você viu meu trabalho? Ó, mudou de horário. Tem os dois lados. Tudo bem, a gente sabe que tem horas que a gente não está pronto. Mas também, se a gente não se esforçar... Olha, eu vou falar uma coisa que o Eduardo Miyashiro, que era o antigo dirigente diretor da Aliança, né? Ele falava: nós precisamos da ajuda daqueles espíritas que não são de carteirinha. Sabe o que significa isso? Que aqueles que são de carteirinha estão tão incrustados naquilo que eles acham que sabem e acham que fazem, que não progride mais. Já os novos vêm com aquele ímpeto de fazer, e de criar e de buscar coisas novas, que faz com que tudo evolua. Senão a gente fica parado. A gente fica parado. Uma coisa que vocês que estão entrando agora, né, estão na 31ª, né, Damares? Na 31ª turma, e quem vai fazer curso ainda, preste atenção no ímpeto que vocês têm agora de fazer as coisas. E lá na frente, daqui a 5 anos, quando vocês forem o trabalhador de carteirinha, lembrem desse momento e perguntem a si mesmo: eu estou trabalhando com o mesmo ímpeto? Se não tiver, significa que vocês estão no caminho errado. Porque o que precisa é aquele coração batendo mais forte porque está fazendo. Não porque eu sou espírita, mas porque eu estou fazendo. E esse capítulo vai falar disso daqui a pouquinho, que foi uma das partes que eu destaquei, tá bom? Então, assim, ó, a gente voltando, né? Ela estava falando, aí o que a Maria Modesto fala, né? O que você sente, minha filha? Ela fala angústia, muita angústia. Se a gente for fazer uma comparação, é a angústia da Terra, né? A gente vive essa angústia na Terra e a gente não sabe explicar. Aí a gente desencarna, a gente continua sentindo angústia. Por que eu sinto essa angústia? Mas é diferente, né? É porque aí não quer ver. Mas assim, a gente também na Terra não quer ver. Então, mas aí tem um monte de desculpa para dar, né? Agora, quando você está no plano espiritual, você consegue ver de onde que vem essa angústia, mas não quer aceitar. Aí olha o que a Maria Modesto fala, coloca para fora. Vamos lá, vamos buscar, né, esse sentimento, ela revolta. Quando a gente sente revolta, a gente sente raiva, a gente sente vontade de jogar o chinelo, só que a gente muitas vezes coloca aquela... Nunca. Eu sou espírita, eu sou uma kardecista.
não tenho mais esse sentimento. Por fora, não, mas por dentro, se pudesse, estrangulava um anjo. Né? E aí, quando a gente começa a buscar isso dentro de nós, a gente começa a ter uma honestidade emocional com a gente mesmo. Porque a gente não vai fazer, mas a gente está se conhecendo. A gente está amadurecendo esse sentimento e trabalhando para saber quando que ele vem, o porquê que ele chega, né? Esse é o nosso autoconhecimento. E quando a gente fala, não, eu não sinto mais isso, eu não tenho raiva, eu não tenho revolta, isso não faz mais parte do meu ser, faz parte de todos os seres que estão na Terra. Em algum momento você vai sentir. Eu há um tempo atrás, tive algumas autorreflexões de autoconhecimento, né? Sabe aqueles que dói pra chuchu dentro da gente? Né? Porque assim, às vezes vou falar de mim, vem na minha mente pensamentos que são contrários àquilo que eu acho que é certo. Mas o pensamento brota na mente, né? E aí eu ficava me culpando porque esses pensamentos vinham, né? E fiquei pensando, olha, sem brincadeira, fiquei muito tempo pensando nisso, muito tempo é meses pensando nisso, para tentar entender, né, por que isso acontecia e qual que seria a minha postura. E aí eu não me lembro qual foi o lugar onde que eu li que me sustentou, me trouxe à mente o seguinte: esses pensamentos vêm, às vezes, inspirados por espíritos que querem nos desequilibrar. Mas isso significa que, se o pensamento vem, ele ainda existe dentro de nós. E eu não posso descartar isso. Eu tenho que aceitar que isso está dentro de nós. Já passo, Damaris. Só que tem o seguinte: o importante não é o pensamento que vem. O importante é o que a gente faz com ele. Esse é o importante. Então, por exemplo, você está lá assistindo TV. De repente, passa aquela notícia que te deixa muito doido da vida. Você começa a ter pensamentos ruins com relação àquela pessoa, àquela situação. Isso é normal de vir na nossa mente, porque a gente ainda é imperfeito. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou alimentar esse pensamento? Eu vou ficar com raiva da pessoa, desejando o mal a ela? Essa é a atitude ruim perante um pensamento ruim. Mas se no momento eu conseguir ter o equilíbrio suficiente para falar assim, não, eu não posso pensar dessa forma. Eu vou fazer uma boa vibração para que essa pessoa aprenda ou compreenda qual que é a coisa certa a fazer. E eu faço essa vibração. Então, de um pensamento ruim, eu transformei em uma coisa boa. A gente precisa ter isso para tudo o que acontece, todos os pensamentos que vêm na nossa mente. Não importa o pensamento que vem, o que importa é o que eu faço dele. Se acontecer alguma coisa e me der aquela vontade de dar uma bordoada naquele cara, e eu estiver na frente dele, eu posso dar a bordoada ou posso não dar. Se eu conseguir falar assim, isso não é o melhor é fazer uma boa oração, eu utilizei aquele pensamento ruim para fazer alguma coisa boa. É isso que a gente tem que buscar. Pode falar, Damaris. Você respondeu, eu ia fazer uma pergunta, você acabou de responder. Eu, como sou apressada, já quis levantar a mão e perguntar no meio. Eu também. Eu queria falar uma coisa só agora no finalzinho que você falou. Quando a gente pensa e emite frequências vibratórias, vamos pegar um pensamento ruim, tá? Você falou... Vou mudar a pergunta. No pensamento ruim, nessa frequência vibratória, se eu tenho um pensamento ruim, eu não atraio pessoas desencarnadas, seja, enfim, que estão nesse padrão vibratório também, eu não alimento isso? Não é um alimento? Sim, desde que seja constante. Entendeu? Imagina assim, eu penso dessa forma. Mariposa é atraída pela lâmpada, não é? Se você liga e desliga a lâmpada, a mariposa veio? Não, porque não deu tempo suficiente para ela chegar. Mas se você liga a lâmpada e deixa ela ligada o tempo inteiro, ela vem. Então, é a mesma coisa, nós. A gente tem que tomar cuidado o seguinte,
Às vezes o pensamento não está no consciente, você não se deu conta dele ainda. Ele está lá, mas você não se deu conta que ele está lá. Mas a vibração é emitida da mesma forma, porque o pensamento está lá e a gente só não tem a consciência dele. Nesse momento é como se você acendesse a luz, entendeu? É por isso que a gente sempre fala, orai e vigiai. Os próprios pensamentos, né? Posso? Claro, desculpa. Do que se discorda de mim? É que assim, muitas vezes, essa ressonância desse pensamento negativo fica no inconsciente. E ele vibrando, ele vai atraindo, tá? Eu vou te contar assim, eu vou dar um exemplo para que vocês entendam. Na minha primeira cirurgia, eu recebi uma visita que uma pessoa passa, assim, às vezes eu tenho esse tipo de mediunidade. Eu senti a ressonância dela que ela dizia assim, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer. Ela passava o tempo inteirinho no pensamento dela. Só que era dela. Você entendeu? Só que ela sujou tanto o meu ambiente que naquele dia eu voltei a ter náusea, a ter vômitos, a passar muito mal, quase fui para UTI novamente. E aí foi necessário toda uma equipe para me auxiliar, indo fisicamente, para que eu pudesse sair disso. Então é uma emissão de pensamento, é uma força. Porque aí você fala, o que acontecia? Já existia essa força dentro do hospital, porque o hospital é um ambiente complicado. E aí, com a força que ela tinha, ela colocava tudo isso. Entendeu? Conscientemente, claro que não. Eu não vou te dizer que ela tinha isso na consciência, mas inconscientemente, sim. Ela tinha um medo, né? Ela tinha um medo e aí ela vibrava o tempo inteirinho dessa forma. Então, assim, a gente falou a mesma coisa, só que de forma diferente. O que eu quis dizer é basicamente isso também. Então tá bom. Vamos ao livro. De figurinha. De volta ao livro. De volta ao livro. A Solange também falou que tinha uma pergunta. Diga, Solange. É exatamente aquilo que você estava falando. Assim, o pensamento vem, mas o que a gente faz dele? Ele vem na nossa memória e a gente permanece pensando, ok, isso vai causar um prejuízo. Se a gente refuta, na verdade, a gente tem que, se a gente vê que é uma coisa ruim, que não vai fazer bem, a gente tem que tentar abstrair ele da nossa memória para isso não ficar fazendo mal, ou seja, para nós ou para as demais pessoas que a gente esteja pensando. Mas principalmente, por que está vindo? Quando a gente começa a se questionar, é assim, é esse meu medo, essa é a minha insegurança, ou eu abri uma portinha para que venha de fora? Se for o medo e a insegurança da pessoa mesmo. Aqueles pensamentos de noite que tiram o sono, porque você fica preocupada com alguma coisa, e levanta e não consegue dormir, e reza, mas não adianta, e o que faz? E aí, o que a gente faz? A gente conversa com Deus. Ó, eu não estou conseguindo. Para mim tá tumultuado, dá para me ajudar? E aí, assim, vai vir leituras, vai vir alguém falar alguma palavra que você nem conhece e aquilo vai te tirando, entendeu? Mas o principal é saber da onde vem. A gente reconhecer, porque às vezes são as nossas próprias inseguranças. Oi, Solange. Então, eu vou dar, em relação ao que a Leda está falando, eu vou reforçar. Por exemplo, essa madrugada eu não consegui dormir. 3 horas da manhã eu estava me coçando que nem um mico. Eu levantei, fui para a sala, peguei este livro, que eu já havia lido esse capítulo, eu reli, eu tentei me concentrar em coisas positivas. Fiquei fazendo um pono. Eu tentei ficar, meu Deus, eu preciso me acalmar, mas, Nossa Senhora, eu preciso me tranquilizar, porque eu estava já ficando desesperada. Passei água fluida, foi uma noite de turbulência. Mas foi isso que vocês estão falando. Eu tentei buscar uma alternativa positiva. Se a gente ficasse naquele chororô, né, em desespero, ia fazer ficar muito pior para mim, não é verdade?
É isso que a Leda falou. Quando nessas horas, eu acho que a gente tem que buscar uma alternativa positiva para poder mudar a vibração. Sei E a lá, gente tem essas preocupações. Na vida da gente normal, né? A gente tem essas preocupações. E às vezes mais, às vezes menos, mas e vem em horários que nem sempre são apropriados, né? De madrugada a gente acorda pensando nisso, não é? Não consegue dormir. Não parece aquele desenho do Tom e Jerry, né? O anjinho e o diabinho, É. né? Parece que aquele serzinho pode ser alguém, mas pode ser a gente mesmo nos nossos questionamentos, sabe? No nosso inconsciente, a gente buscando, a gente se conhecendo, né? É que nem os espíritos falam, vocês acham que tudo somos nós. Não, a gente está tirando férias de vocês, porque vocês dão muito trabalho. A gente não aguenta nem mais ficar do lado de vocês. A gente está realmente cansado de vocês, são vocês mesmos, né? Às vezes a gente escuta umas como que é? Umas mensagens dessas, a gente fica assim, né? Essa questão de fazer o curativo da Valéria, eu não fico impressionado. Para mim, o que me pega é eu fazer ela sentir dor por qualquer coisa, né? Então, isso me dá uma aflição muito grande. Então, toda vez que falava que tinha que fazer curativo nela, eu sofria, mas sem brincadeira, eu sofria mesmo. Eu chegava depois do curativo, eu estava esgotado completamente. Até o momento que eu falei assim, puxa, mas o Ruiz falou que vai estar ao meu lado, que a Anne vai estar do meu lado, né? Que vão estar me ajudando, que o Jean vai estar do meu lado, que eles vão estar me ajudando a fazer, que é só eu me abrir. A hora que eu tomei consciência disso e mudei a frequência do pensamento, nossa, fiz o curativo, saiu direitinho, saiu limpinho, terminou o curativo, eu não estava me sentindo cansado do jeito que eu me sentia. Então é questão de a gente sintonizar o pensamento naquilo que é o certo sintonizar, no lado positivo das coisas, né? A gente entrar, a gente só vai colocar esse pedacinho para que a gente volte no domingo. A Laura falando, qual é o meu problema, né, para Mariana do Modesto? Ela, seu drama é o mesmo de milhares de companheiros de ideal. Cabeça congestionada de informação, coração vazio de ideal. A gente pensa muito, o nosso pensamento é muito rápido. E às vezes a gente não consegue fazer todas essas conexões. E a gente não consegue fazer a conexão com o sentimento. E aí a gente perde a ligação maior, que é a ligação com o Pai. Se a gente conseguisse fazer um equilíbrio, né? A gente abaixaria esse pensamento, né? Respiraria e tomaria uma decisão. Mas no nosso dia a dia, do jeito que o mundo tá, a gente é o quê? 24 horas pilhado. Né? É muita informação, são muitos sentimentos, são pessoas que precisam da gente o tempo inteiro e às vezes nem precisam, né? Nós somos as muletas, porque eles não dão um passo, mas nos utilizam nesse sentido, né? A gente tenta com uma palavra, com um sorriso, e eu não estou dizendo para que a gente não auxilie, não. Não, a gente está aqui para auxiliar. Mas, às vezes, a gente se permitir enxergar esses pensamentos, essa cabeça. Por que ela está tão pulsante? Porque, olha, no caso da Laura, a Laura não viu a vida passar. Trabalhou 40 anos. E não estava bom. Oi, Leda? E não estava bom. Faltou. Não, sabe por quê? Porque uma das coisas que a gente nota no espírita, e isso daí são todos, e é o cuidado que a gente tem que ter, é a gente não se tornar um trabalhador de carteirinha. Eu vou bater meu ponto. Achar que ir no centro para trabalhar resolve todos os problemas espirituais que a pessoa tem, né? Mas vai lá e quando está trabalhando, fica olhando o outro que não está fazendo determinada coisa, né? Começa a questionar um monte de coisa, começa a... ou simplesmente está lá
Ah, eu vou fazer. Então, Está, mandando né? fazer. Corpo presente, né? De corpo presente, né? Batendo o cartão, né? Não, e aí assim, né? Tem horário para começar e tem horário para terminar. Então vamos, porque eu tenho que ir para casa. Amanhã é um novo dia, amanhã eu tenho que trabalhar. Então, esse tipo de coisa acontece. Acontece em todas as casas. Todo lado, isso. Não é privilégio de uma casa só, não. Acontece Nem da aliança. e nem da aliança, nem da federação, nem da USE. Faz parte do ser humano, né? E aí a gente fala assim, o porquê disso? Falta o autoconhecimento. O que eu estou fazendo? Ou então, é aquilo também, né, que a gente fala, vou falar bem rapidamente. Os donos de trabalho, os donos de centro, né, que é uma das coisas que a gente tenta, eu e o Sérgio, a gente luta muito. Primeiro que a gente não é o dono do trabalho, a gente está aqui e necessitamos de todos, cada um no seu pedacinho, no seu quinhão, para que a gente possa juntos fazer. Quando a gente se sente proprietário, é aí onde vem o erro, porque esse trabalhador vai vir, mas ele vai bater cartão. Porque ele não vai nem abrir a boca, ele não está envolvido, ele não está, a gente tinha uma palavra, ele não tem comprometimento. Por que ele não tem um comprometimento? Porque ele não entende o que ele está fazendo ali, ele está seguindo ordens. Então a gente vai conversar bastante. Eu acho que uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. Quando precisar fazer alguma coisa e a gente não se colocar, a pergunta que a gente tem que fazer é assim: que desculpa eu estou usando agora? Dessa forma mesmo. Porque sempre é desculpa. Ah, mas eu não sei fazer o preparo. Tá bom, faz uma prece. Ah, mas e se o pessoal não gostar? Então outra pessoa que faça, não pergunte. A pergunta é: que desculpa eu estou usando agora para não fazer o que precisa ser feito? A hora que a gente fizer essa pergunta para a gente, sinceramente, e dar uma resposta sincera, a gente vai perceber, não vai precisar esperar chegar no hospital de esperança para descobrir que deixou de fazer por um monte de desculpa esfarrapada que a gente deu. A gente às vezes é meio duro, né? Assim. Crítico, né? A gente é crítica com a gente mesmo. Não, eu tô falando o trabalho dos outros está maravilhoso. O da gente, mas será que, né? Eu tô falando de nós dois, a gente tem uma mão pesada, né? Às vezes nós dois aqui, né? No trabalhador. Mas é a realidade, gente. A gente tem que dar uma... Eu e ele, a gente fica conversando depois. Pô, hoje a gente pegou pesado. Mas essa é a realidade. Quando a gente não tem esse comprometimento, quando a gente não tá ligado pelo coração, a gente não consegue fazer um trabalho sem bater carteirinha. Não consegue. Por isso que o Ruiz fala muito pra gente. Vocês não são os dirigentes. Vocês têm um direcionamento, mas vocês não são os dirigentes. Porque nesse trabalho não existe direção. Todos são iguais. Mas as pessoas precisam andar junto com vocês no sentido para que possam entender tudo aquilo que é colocado. E ele falou assim, isso leva tempo, isso é muito acolhimento, muito amor. Cada um tem o seu tempo e a sua hora. Vamos lá, já são 6:01. Voltamos falando feito uma tagarela. Então nós estamos... Eu marquei a frase em seguida dessa que você falou. A senhora, né? A senhora deve estar divertindo comigo. Se divertindo comigo. Bom, a gente continua daí.